Olá, pessoal. Meu nome é Ana Flávia. Eu sou uma das monitoras do Remendel e vou fazer a resolução comentada dos exercícios das aulas 6 e 7 de Genética Molecular 1 e 2, da parte 2 dos exercícios, mais as questões extras 3, 4 e 6 que vocês receberam por e-mail. A questão 7. A enzima poligalacturonase, que digere a parede celular de células vegetais, é a principal responsável pela maturação de frutos como o tomate. Para retardar o amadurecimento e evitar as perdas durante o armazenamento, utilizou-se uma técnica na qual o gene que codifica a enzima citada foi inserido de maneira invertida no genoma do tomateiro. O esquema abaixo mostra os produtos da transcrição do gene normal da enzima e do gene inserido, ambos ativos nesse tomate geneticamente modificado. Bom, então vocês podem observar nessa figura, aqui tem a sequência do gene normal, o gene existente, e aqui a sequência desse mesmo gene, porém que foi inserida de maneira invertida. Aqui em cima, a fita de DNA no sentido 5', 3', e aqui a fita no sentido 3', 5'. Essa fita de baixo está sendo transcrita, a fita de DNA transcrita, então ela é fita usada como molde. Os produtos dessa transcrição, então, estão aqui embaixo, que são as moléculas de RNA mensageiro. Lembrando que na transcrição, o sentido, ela vai ser de 5' para 3'. Então, será sintetizada uma molécula de RNA mensageiro que é complementar àquela sequência usada como molde. Então, aqui, a molécula, elas exibem complementariedade de bases, certo? Então, se for observar aqui G com G, aqui C, C, T com A, então, pareando com T, a adenina, o A, com a adenina, uma uracila. Lembrando que na molécula de RNA mensageiro tem a presença da uracila no lugar da timina. Duas citosinas, pareando aqui duas guaninas, a guanina com outra citosina e a adenina com uma uracila. Isso acontece aqui também nessa outra fita com o produto, com a sequência do gene inserido de maneira invertida, certo? Então, a questão na letra A. Descreva a interação que ocorre entre os produtos da transcrição dos genes normal e inserido no tomate geneticamente modificado e indique a característica dessas moléculas que permitem a interação. Bom, então, como nós vimos, esses RNAs mensageiros aqui que são gerados, eles são complementares. Então, existe um pareamento de base entre eles. Então, aqui tem uma sequência, uma molécula de RNA mensageiro sendo transcrita, que é resultante dessa sequência do gene normal. Aqui, outra molécula de RNA mensageiro que foi transcrita a partir da sequência do gene invertido. E essas duas moléculas, elas exibem complementariedade. Então, por meio do pareamento de bases, essas duas fitas, elas podem formar um RNA dupla fita. Na letra B, explique por que haverá uma demora no amadurecimento desse tomate geneticamente modificado. Bom, então nós vimos que aquelas duas moléculas de RNA mensageiro, elas são capazes de formar um RNA dupla fita. Com isso, vão restar poucas moléculas de RNA mensageiro livres, né, correspondentes ao gene normal, para que elas possam ser traduzidas em enzima. E como consequência disso, a concentração da enzima poligalacturonase irá diminuir nas células e assim irá atrasar o processo de maturação. Questão 8. Sobre a regulação do operon LAC, assinale V verdadeiro ou F falso e justifique as alternativas assinaladas como falsas. Bom, aqui na letra A, o operon LAC ele sofre uma regulação positiva e negativa. Então, essa proposição ela é verdadeira. Então, o operon LAC ele tem um mecanismo, sim, de regulação positiva, que é um mecanismo, então, de repressão catabólica, onde tem o envolvimento da proteína CAP, aquela proteína ativadora do catabolismo, e também o AMP cíclico,
né, onde esse processo CAP-AMP cíclico, ele precisa estar ligado ao DNA para que a RNA polimerase se ligue de maneira eficiente e a transcrição aconteça. E tem também o processo de regulação negativa. Então, nesse processo de regulação negativa, nós temos o envolvimento da proteína repressora LAC, que se liga à região do operador, e quando isso acontece, ela impede a RNA polimerase de efetuar a transcrição. Então, nós vamos ver esses dois esquemas com mais detalhes nas questões a seguir. Na letra B, na ausência de lactose, o repressor LAC ativa a transcrição dos genes LAC-Z, Y, A. Então, essa proposição, ela é falsa, porque na ausência da lactose, o repressor LAC, ele inibe a transcrição dos genes LAC-Z, Y-LAC, que são os genes que formam o operon LAC. Então, aqui nesse esquema, vocês conseguem observar isso melhor. Então, na ausência de lactose, essa proteína, que é a proteína repressora LAC, ela é o produto do gene regulador, que é o gene LAC-I. Essa proteína regulatória, que nesse caso, proteína regulatória repressora, ela consegue se ligar na região do operador, e com isso, então, a RNA polimerase não consegue se ligar e fazer a transcrição, então, desses genes LAC, Z, Y e A, que são relativos à galactosidase, permease e à transacetilase. Porém, na presença de lactose, a lactose ela atua como uma molécula efetora e ela atua como uma efetora indutora. Então, se vocês observarem, essa proteína regulatória ela tem dois sítios, um sítio para ligação ao DNA e um sítio para ligação desses efetores, né? Como no caso aqui a lactose. Quando a lactose está presente no meio, ela se liga a essa proteína regulatória repressora, de modo que ela sofre uma mudança conformacional. E assim, ela não consegue mais se ligar à região do operador. Então, essa proteína regulatória não se ligando ao operador, ela deixa essa região livre e disponível para que a RNA polimerase possa se ligar e efetuar o processo de transcrição desses genes. Portanto, como diz ali na questão B, na ausência de lactose, a proteína regulatória repressora, ela impede a transcrição dos genes localizados no operon LAC. Na letra C, a expressão do gene LAC-I, que codifica para o repressor LAC, não depende da presença ou ausência de lactose. Sim, isso é verdadeiro. Então, aqui mais uma vez, esse mesmo esquema, se vocês observarem, tanto em situações onde não se tem a lactose, quanto em situações onde tem a presença de lactose, o produto desse gene regulador, que é o gene LAC-I, ele está sendo expresso. Então, a proteína regulatória ativadora, ela está sendo sintetizada em ambas as condições. Na letra D, o repressor LAC, ele se liga ao DNA em uma região distante do sítio de ligação da RNA polimerase. Então, essa proposição, ela é falsa. Então, o sítio de ligação para o repressor LAC, que é o operador, ele tem uma certa sobreposição, ele se sobrepõe parcialmente com a região do promotor, onde deve se ligar a RNA polimerase. Então, de novo, no nosso esquema, se vocês observarem, existe uma certa sobreposição parcial entre o local onde deve se ligar a proteína repressora LAC e o local onde acontece a ligação da RNA polimerase. Então, aqui nesse desenho, a gente consegue observar melhor a sobreposição desses sítios. Então, o sítio para a ligação da proteína repressora, que é o sítio operador, e a região do promotor, que está aqui sinalizado como LAC-P, que é o sítio onde deve se ligar, então, a RNA polimerase.
Na letra E, o sítio de ligação da proteína ativadora CAP ou CRP se sobrepõe ao sítio de ligação da RNA polimerase. Bom, essa proposição ela é falsa, já que o sítio de ligação para o complexo CAP junto com AMP cíclico, ele fica bem próximo, adjacente, mas não se sobrepõe ao sítio de ligação da RNA polimerase. Então, aqui nesse esquema, a gente consegue observar melhor. Então, nesse esquema, aqui a região de ligação para a RNA polimerase ele está em amarelo, que é a região lá que P, então do promotor, e a região de ligação para o CAP-AMP cíclico ele está aqui ao lado, adjacente, ilustrado aqui representado na cor verde. Então, a gente consegue observar que ele está adjacente, mas ele não se sobrepõe ao sítio de ligação para a RNA polimerase. Então, quando que esse complexo ele vai estar ligado? Justamente quando a concentração de glicose ela é baixa. Quando a glicose está baixa, você tem um alto nível de AMP cíclico. Essa molécula AMP cíclico ele se combina com a proteína CAP e as duas formam esse complexo. E aí, então, eles ligam-se a essa região aqui ao lado, essa região regulatória, e isso favorece, isso então aumenta a eficiência de ligação da RNA polimerase e permite então que a RNA polimerase faça a transcrição dos genes aqui desse operon. Então é importante lembrar aqui também que no operon LAC a gente tem o funcionamento tanto de um sistema de regulação positivo, que é esse sistema de repressão catabólica com a proteína CAP e o AMP cíclico, quanto o mecanismo de regulação negativa, que envolve a proteína repressora LAC. Então, esses dois mecanismos de regulação, eles ocorrem ao mesmo tempo, né, dentro do operon. Questão 9. Acerca da replicação das pontas dos cromossomos e patologias relacionadas a esse fenômeno, assinale a única proposta verdadeira. Bom, então acho que antes de a gente avaliar cada uma das proposições, é importante a gente rever, né, como acontece esse processo de replicação na ponta dos cromossomos e a ação da enzima telomerase. Então, o cromossomo, né, nosso cromossomo linear, ele tem várias origens de replicação e o alongamento do DNA em cada replicom, a maneira que essa replicação vai acontecendo, ela vai fornecendo uma extremidade hidroxila livre na ponta 3' né, antes de cada primer, para que a DNA polimerase, então, possa fazer a replicação. Porém, nas regiões das extremidades desses cromossomos, então não há um trecho adjacente de RNA sendo replicado e que fornece essa hidroxila livre na ponta 3'. Aí, então, o primer ele é removido e não é substituído por nucleotídeos de DNA. Então, dessa forma, essa ponta do cromossomo ele não seria replicada, é como se ela fosse perdida. E o cromossomo, então, ficaria encurtado a cada rodada de replicação celular. Então, aqui, vamos ver com mais detalhe cada uma dessas etapas. Então, aqui, lembrando que uma das fitas ela vai ser sintetizada de maneira contínua, que é o filamento leading, o líder, e um filamento atrasado, aqui, esse filamento lagging, que ele é sintetizado de maneira descontínua, né? É que está sendo sintetizado no sentido contrário ao da forquilha de replicação. Bom, então, à medida que essa replicação vai ocorrendo, ela vai fornecendo, então, essas extremidades 3' livres, né, para que hidroxila, para que, então, a DNA polimerase possa catalisar aqui a adição de um nucleotídeo, né, catalisando uma ligação fosfodiéster. Porém, nas regiões como o cromossomo ele é linear, nessas regiões das pontas do cromossomo, eles não podem, esses primers, eles não podem ser substituídos, né? Então, você não tem o preenchimento aqui dessas regiões, dessas sequências, porque não existe uma hidroxila adjacente, né? Para que a DNA polimerase ela possa continuar catalisando esse processo de replicação. Então, quando o primer, por fim, ele é removido dessa região, essa
essa sequência de DNA, ela fica sem replicação, porque aqui não tem um primer e não tem uma hidroxila livre, né, nessa ponta 3' para que possa continuar assim a replicação. As extremidades livres dos cromossomos, né, que então são os telômeros, eles têm uma característica que é apresentar essa sequência aqui, que é uma sequência rica em guanina. Então, essa região, esse prolongamento aqui unifilamentar, ele vai ser estendido pela enzima telomerase. Então, a enzima telomerase, ela resolve esse problema, né, de replicação nas pontas dos cromossomos. Então, a enzima telomerase, ela tem um molde de RNA que tem uma sequência que vai ser complementar à sequência do filamento, né, rico em guaninas na extremidade do cromossomo. Então, ele serve justamente como esse molde para a síntese de DNA nas extremidades. Agora, então, com mais calma, cada uma dessas etapas. Então, vamos observar aqui no esquema. A gente consegue observar que o telômero tem essa região, que é essa ponta, sua extremidade, então, do cromossomo, com uma sequência repetida, rica em guanina. Aí, então, a telomerase, que está aqui representada nessa cor amarela, ela tem um molde de RNA. Então, essa sequência aqui em verde, que vai ser complementar a essa região rica em guanina. E assim ela acaba fornecendo um molde para a síntese dessa região aqui na extremidade do cromossomo. Dessa maneira, então, os nucleotídeos vão sendo adicionados na ponta 3' desse filamento aqui rico em guanina, e à medida que essa replicação vai acontecendo, então a telomerase ela vai se movendo ao longo do DNA, até que então essa telomerase ela é removida. E então esse processo, o funcionamento da enzima telomerase, ela permite, né, que essas regiões extremidades dos cromossomos elas sejam replicadas de maneira adequada a cada ciclo de replicação, né, cada ciclo de divisão celular, sem que ocorram perdas, né, perda de sequência nas extremidades dos cromossomos. Agora que nós já revisamos o processo de replicação das pontas dos cromossomos e a ação da enzima telomerase, vamos analisar cada uma dessas proposições. Então, na letra A, graças ao molde DNA incluso na sua estrutura molecular, a enzima telomerase estende a ponta 3' do filamento molde após reconhecer uma sequência de bases nitrogenadas específica do telômero. Essa afirmativa, ela é falsa porque o molde que está incluso na estrutura molecular da enzima telomerase é um molde de RNA e não um molde de DNA. Na letra B, a enzima que catalisa a síntese do último segmento pertencente a uma sequência de DNA que se replicou de forma descontínua, garantindo a formação do telômero, é a DNA polimerase. Bom, então nós acabamos de revisar que a enzima que possibilita a replicação, né, das pontas do cromossomo naquela fita que está sendo sintetizada de maneira descontínua é a DNA telomerase, ou apenas telomerase. Na letra C, todas as células cancerosas têm telomerase ativa, o que as tornam imortais. Assim, elas devem ser combatidas com o uso de inibidores dessa enzima. Bom, então as células cancerosas, elas possuem alguns processos, né, que lhes garantem uma imortalidade replicativa, mas não é correto afirmar que todas essas células têm a telomerase ativa e que isso as torna imortais. Na letra D, a telomerase é uma enzima que cliva os telômeros, ou seja, diminui as pontas dos cromossomos das células somáticas, diminuindo, consequentemente, o tempo de vida dessas células. Não, essa proposição, ela também é falsa. Então, como nós acabamos de ver, os telômeros, pelo contrário, eles não clivam, a telomerase, desculpa, ela não cliva os telômeros, né? Mas ela possibilita, sim, a replicação dessa região. E na letra E,
Os estudos de progénias, doenças herdadas caracterizadas pelo envelhecimento prematuro e achados de células somáticas com telômeros bastante alongados sugerem que o uso de inibidores de telomerase seja uma maneira de prolongar a juventude. Essa letra E, ela também é falsa. Então, dessa forma, a questão 9, ela não tem nenhuma proposição verdadeira. Então, no gabarito, vocês têm a letra A como sendo verdadeira, mas o gabarito está errado, né? Então, como nós revisamos, o molde incluso na estrutura da enzima telomerase é um molde de RNA e não de DNA. Número 10. Em eucariontes, o transcrito primário, que é um pré-RNA mensageiro, antes de se tornar uma molécula de RNA mensageiro que irá para o citoplasma, deverá passar por algumas modificações imprescindíveis. Assinale verdadeiro ou falso, corrigindo as sentenças falsas. Então, essa primeira é a sentença. No RNA mensageiro serão mantidos os introns e exons. Bom, então essa proposição ela é falsa. Né? Então, no processamento do RNA mensageiro, do pré-RNA mensageiro, né, que acabou de ser transcrito, acontece processo de recomposição ou splicing, que é justamente a remoção dos introns e recomposição dos exons. Então, aqui, a molécula, então, para relembrar um pouquinho desse processo, a molécula de pré-RNA mensageiro, ela será cortada no chamado sítio de corte 5'. Então, aqui vocês têm nesse esquema o exon 1 e o exon 2. E aqui no meio, entre eles, um intron. Então, para esse processo de retirada do intron, são duas etapas, então, de corte. Nessa primeira etapa, então, a ponta 5' aqui do intron, ela vai ser cortada, na verdade é chamado de sítio de corte 5', e isso então libera o exon 1. A ponta 5' do intron 1, ele se liga ao chamado ponto de ramificação, que está aqui no interior dessa estrutura. E assim ele se dobra e forma uma estrutura em forma de laço. Vocês conseguem observar aqui embaixo. E isso acontece porque a guanina, que está na sequência que é seguida desse sítio de corte 5', ele se liga justamente com uma adenina que está nesse chamado ponto de ramificação. Na segunda etapa, então, ocorre o sítio aqui de corte 3'. Então, a clivagem nesse sítio de corte 3', e isso então faz com que a ponta 3' do exon 1, que é essa ponta aqui 3' do exon 1, certo? A ponta 3' do exon 1, ela então se ligue à ponta 5' do exon 2, que é essa ponta então 5' do exon 2, certo? E aqui ao final a gente tem esses dois exons que são recompostos juntos, e esse intron que foi formado aqui, ele é liberado assim em forma de laço e depois então ele será degradado. A outra afirmativa. O RNA mensageiro contém somente códons que irão codificar aminoácidos. Essa sentença também é falsa. Então, a estrutura do RNA mensageiro, ele não tem apenas os códons ou apenas os exons, né, que contém as regiões codificantes. Então, aqui, por exemplo, a gente pode observar nesse esquema a região codificante, certo? Mas também temos, além disso, uma região, que é a região 5' não traduzida, a região 3' não traduzida, que são regiões regulatórias, extremamente importantes também no processo de regulação da expressão gênica. E, além disso, nós teremos aqui ainda na ponta 5' o cap, aquele revestimento aqui de 7-metilguanosina, e na ponta 3' a adição de uma cauda poli-A. Então, portanto, o RNA mensageiro ele não contém apenas os códons ou apenas os exons que irão codificar, então, aminoácidos. Próxima sentença. O acréscimo desse cap, que é um revestimento na posição 5', ele é constituído de 7-metilguanosina. Então, essa sentença ela é verdadeira.
Então, a gente pode observar aqui nesse esquema, então, a adição desse revestimento na ponta 5', ele é um dos processos que ocorre após o RNA mensageiro, né, ele ser então transcrito, né, após ele ser sintetizado. Então, nesse processo, um dos grupos fosfato na ponta 5' do RNA mensageiro é removido e o nucleotídeo guanina ele é adicionado. Aí, então, grupos metilas vão ser adicionados à posição 7 da base desse nucleotídeo guanina que foi adicionado no terminal aqui na extremidade 5', e também sendo adicionados grupos metila aos outros nucleotídeos. Na próxima sentença, a poliadenilação ocorre na extremidade 3'. Sim, então essa proposição ela é verdadeira. Então, após o RNA mensageiro, né, essa molécula de pré-RNA mensageira, ela ser transcrita, então acontece a adição dessa cauda poli-A, que são vários nucleotídeos adenina na extremidade 3'. Então, o RNA mensageiro ele vai ser transcrito, né, além daquele que vai se tornar o seu sítio, a sua extremidade 3'. Aí, então, esse pré-RNA mensageiro ele será clivado em uma posição em torno de 11 a 30 nucleotídeos depois de uma sequência, que é uma sequência consenso, aqui já na chamada região 3' UTR, região então não traduzida, e aí então acontece essa clivagem. Após a clivagem, ocorre a adição de várias bases aqui, adenina, né, no processo então de poliadenilação. E aí então é chamada de cauda poli-A. Então, a poliadenilação na extremidade 3' é verdadeira. Na próxima sentença, ocorre a excisão de sequências nucleotídicas específicas como introns. Sim, esse processo ocorre, né? Então, essa afirmativa ela é verdadeira. E ocorre ainda a união de sequências nucleotídicas específicas que devem ser mantidas. Sim, também é verdadeiro. Então, como nós revisamos aqui nessa primeira sentença, ocorre então o processo de splicing, onde os introns serão removidos e os exons eles serão unidos, né? Então, tem a recomposição dos exons. A próxima sentença. Então, ocorrem substituições de bases nitrogenadas individuais ao longo da sequência. Não, né? Então, porque a substituição de bases nitrogenadas ao longo da sequência, ela pode vir a alterar os aminoácidos que serão codificados, né, na cadeia polipeptídica e posteriormente no processo de tradução. Então, esse pré-RNA mensageiro, ele não sofre substituições de bases nitrogenadas. As codificações no pré-RNA mensageiro, elas são necessárias somente para garantir o transporte do RNA mensageiro do núcleo para o citoplasma. Não. Então, essas modificações, elas são necessárias e importantes para o transporte, então, do RNA mensageiro do núcleo até o citoplasma, onde acontecerá a tradução, mas, além disso, também é importante para garantir sua estabilidade. Então, a cauda poli-A na ponta 3' tem essa característica, então ela garante estabilidade da molécula de RNA mensageiro. E essas modificaçõ' também orientam a tradução do RNA mensageiro. Então, mais especificamente, a adição daquele revestimento na ponta 5'. Então, no processo de tradução, no processo de início da tradução, existem proteínas específicas que reconhecem a adição desse revestimento na ponta 5' e assim possibilitam o início da tradução. Então, essas modificações elas não são necessárias somente para o transporte do RNA mensageiro do núcleo até o citoplasma, mas também tem outras funções. Questão número 11. As variações na sequência do DNA representam a forma de variabilidade genética mais conhecida e estudada. Variações no potencial de expressão do DNA e que não incluem variações na sequência propriamente dita do DNA são fenômenos epigenéticos e constituem descobertas mais recentes. Fale sobre os principais mecanismos epigenéticos. Bom, então podem ser consideradas três principais classes de mecanismos moleculares epigenéticos de regulação gênica. Então, aqui seriam metilação do DNA,
a modificação das proteínas histonas, proteínas ligantes ao DNA, e ainda pode ser considerado os RNAs de interferência, que atuam sobre a molécula de RNA mensageiro, alterando o nível de expressão de determinadas proteínas. Então, vamos começar a revisar um pouquinho sobre a modificação das histonas. Então, as histonas que formam aquela estrutura do octâmero de histonas, elas têm dois domínios. Uma região que a gente chama de domínio globular, que ela se associa com outras proteínas histonas e também com o DNA, e um outro domínio que é um domínio de cauda, que tem uma carga positiva e que interage com os grupamentos fosfato, que apresentam carga negativa, né? Os grupos fosfato da estrutura do DNA. As caudas das proteínas histonas, elas podem ser modificadas pela adição ou remoção de vários grupamentos químicos. Então, pela adição ou remoção, por exemplo, de grupos fosfato, metila, acetila, e todo esse conjunto de modificações que ocorrem, então, aqui nos aminoácidos, das caudas da proteína histona, ele é chamado de código de histonas. E é então um processo epigenético, então, porque ele não muda a sequência, né, do DNA. Então, ele é capaz de regular a expressão gênica, né, por um mecanismo independente dessa modificação de sequência. Então, por exemplo, a adição de grupos metilo, o processo de metilação. Então, o processo de metilação das proteínas histonas, ela pode causar tanto ativação quanto a repressão da transcrição. Então, isso depende muito do qual é o aminoácido aqui na cauda das histonas que está sendo metilado. Por exemplo, a adição de 3 grupos aqui, estou procurando. A adição dos 3 grupos metila, aqui a lisina 4, na cauda da proteína histona H3, ela é um marcador aqui que diz que é um marcador de atividade, então ele está indicando a transcrição. Então, esse processo de trimetilação, ele faz com que as proteínas, existem proteínas específicas que vão reconhecer essa modificação e assim elas se ligam ao DNA, promovendo então uma alteração na compactação da cromatina. E isso torna os sítios regulatórios, por exemplo, como o sítio do promotor, que é o sítio de ligação da RNA polimerase, então muito mais acessível, né? E isso então permite a transcrição. Outra modificação possível é o processo de acetilação de histonas, né? Então, que envolve a adição de grupos acetila às caudas da proteína histona. E esse processo, em geral, ele acaba ativando a transcrição. Por exemplo, aqui o processo de acetilação, né? Então, a adição de um grupo acetila, aqui um único grupo acetila, a lisina 16, na cauda da proteína histona H4, ela também impede quer dizer, ela permite a transcrição, porque ela impede a formação daquela fibra de cromatina mais compactada, né? E assim ela permite que os sítios de ligação, os sítios regulatórios e sítios de ligação à RNA polimerase estejam mais acessíveis e assim a transcrição ela é possibilitada. Um outro processo, um outro mecanismo epigenético, então de regulação da expressão gênica, é o próprio processo de remodelamento da cromatina. Então, no remodelamento da cromatina, ocorre uma alteração na estrutura da cromatina da mesma forma, então sem alterar a estrutura química da histona. Então, assim, proteínas que formam o complexo de remodelamento da cromatina, elas vão se ligar a sítios específicos no DNA. Então, essa ligação ela vai ser direcionada por proteínas ativadoras transcricionais, né? E aí, então, quando essas proteínas atuam, esse remodelamento ela atua, ela irá reposicionar os nucleossomos. Então, lembra dos nucleossomos? Toda essa estrutura, então, de DNA mais proteínas histonas, né? E quando isso acontece,
é como se essas regiões aqui do DNA que estão enoveladas em torno dessas proteínas histonas, elas vão sendo remodeladas de modo que elas ficam mais acessíveis, né? E essa estrutura, então, mais acessível, ela permite que os fatores de transcrição, né, então, que a RNA polimerase se ligue a essas regiões, e assim acontece o processo de transcrição. O outro mecanismo aqui, então, epigenético de regulação da expressão gênica, citada é a metilação do DNA. Então, o processo de metilação no DNA, ele consiste na adição de grupamentos metila, às bases citosinas. Então, isso transforma as bases citosinas em 5-metilcitosinas. E isso ocorre muito mais comumente em regiões onde a presença de citosinas e guaninas adjacentes elas são mais frequentes, que são as chamadas ilhas CPG. Né? Essas ilhas CPG, por exemplo, elas são bem comuns aqui anteriores ao sítio do início de transcrição. Então, por exemplo, aqui no esquema bem simples, aqui tem um exemplo, essas citosinas, ou essa região aqui de ilha CPG, ela não tem metilação. Então, a transcrição ela pode acontecer normalmente. Então, ela possibilita que proteínas regulatórias, que a RNA polimerase se liguem a esses sítios, principalmente proteínas reguladoras, né, da transcrição, e assim possibilita a ativa transcrição. Já nesse segundo exemplo aqui, essas bolinhas em vermelho, elas são todas aquelas citosinas metiladas. Então, aqui, as proteínas regulatórias não conseguem se ligar e não conseguem, assim, mediar o processo de transcrição. Né? Aqui, nesse mesmo exemplo aqui embaixo. Então, aqui, por exemplo, uma ilha CPG não metilada, né, próxima aos sítios de início de transcrição, e aí você tem a transcrição desse gene. Aqui, nessa outra região, nesse outro sítio CPG, né, próximo ao início da transcrição, então aqui as citosinas estão metiladas. Proteínas, então, regulatórias não conseguem se ligar a essa região e não conseguem, assim, mediar o processo de transcrição. E o outro mecanismo possível e existente para regulação da expressão gênica, e que em muitas vezes acaba sendo considerado, né, também um mecanismo epigenético, seria por meio dos RNAs de interferência. Bom, então aqui essas moléculas de RNA, de pequenos RNAs, então eles interferem na expressão gênica, né? Então, de várias formas. Então, ele é um mecanismo de regulação, a gente pode dizer que é um mecanismo de regulação pós-transcricional, então ele acontece depois da transcrição, né? E não antes da transcrição, como nos outros exemplos que a gente viu, como no caso da modificação, né, das proteínas histonas, nas caudas das proteínas histonas, ou ainda como no processo de metilação no DNA. Esse processo aqui, ele ocorre após a transcrição. Então, onde ele vai reprimir a tradução, né? Então, pode ser por meio de clivagem da molécula de RNA mensageiro, pode ser por meio da repressão da tradução. Então, nesse mecanismo, então, tem os siRNAs, os pequenos RNAs de interferência, ou ainda os chamados microRNA. Eles possuem origens diferentes, então os siRNAs eles têm uma origem exógena, né, enquanto os microRNAs eles vão ser transcritos a partir, né, de genes, né, então ele tem uma origem aqui endógena. E aí essas moléculas que vão ser geradas, né, de um modo geral, tanto para o siRNA quanto para o microRNA, então essas pequenas moléculas de RNA elas vão exibir uma complementariedade de bases com o RNA mensageiro de qualquer outro gene, né? Então, que foi transcrito. Como essas sequências elas vão ser complementares, esse processo aqui ele vai levar à formação, então, dessa região de complementariedade dentro dos complexos
de silenciamento induzidos por RNA, então são chamados de RISC, e em cada um dos processos, ele vai levar, né, a um resultado, que, por exemplo, aqui pode ser a clivagem do RNA mensageiro, ou ainda ele pode levar a processo de repressão da tradução, né, ou degradação do RNA mensageiro, então começa degradando pela cauda poli-A, que é aquela cauda lá que fornece estabilidade, que nós vimos anteriormente, né? E de ambas as formas, o resultado final é a regulação da expressão gênica, né? Então, ele vai regular negativamente, né? Então, ele vai diminuir a expressão, né, do gene, né, daquele RNA mensageiro que foi transcrito a partir de um determinado gene. Questão 12. Com relação à regulação da expressão gênica em eucariontes, está errado afirmar que, na letra A, estímulos do meio ambiente, como a elevação da temperatura, podem levar a um aumento da expressão de genes específicos para que os seus produtos estabilizem o ambiente celular interno. Sim, essa proposição ela é verdadeira. Na letra B, durante todo o desenvolvimento embrionário do indivíduo, todos os seus genes são expressos simultaneamente para garantir a formação completa e a localização precisa de todos os órgãos. Essa questão aqui ela é falsa, porque nem todos os genes eles são expressos a todo momento, em todos os lugares e nem em todos os tecidos. Então, existe uma regulação espacial, temporal, né? Então, os genes, né, vão ser expressos de acordo com o tecido, né, determinado tecido, então existe uma expressão isto específica, e além disso, eles vão ser expressos de acordo com a necessidade, né? Então, de acordo, por exemplo, com as fases do desenvolvimento, e não sendo expressos todos simultaneamente, né? Então, seja ao mesmo tempo, todos os genes. Então, por isso, essa questão ela é falsa, ela está errada. Na letra C, tanto os hormônios de natureza esteroidal como os hormônios de natureza peptídica, eles são reguladores da expressão de genes específicos. Sim, né, então isso é correto. Diferença, então, se dá pela natureza, né, desses hormônios. Então, por exemplo, hormônios de natureza esteroidal, por ter essa natureza lipídica, eles são capazes de atravessar a própria membrana, né, da célula, membrana lipídica, e aí se ligam, né, as regiões específicas, elementos de resposta no DNA, né, e assim servem como estimuladores da expressão gênica, né, então ativadores da expressão, enquanto que os hormônios de natureza peptídica, eles vão se ligar a receptores que estão presentes na membrana das células, e aí esse processo, ele acontece por meio de uma transdução de sinal, né, até que então aconteça a regulação da expressão do gene. Na letra D, pequenos RNAs não codificantes podem regular a expressão de genes em mecanismos pós-transcricionais, os quais interagem com RNAs mensageiros. Sim, isso é verdadeiro, né? Foi o que nós acabamos de ver no exemplo anterior, né? Ele tem os RNAs de interferência, então a gente tem tanto os pequenos RNAs de interferência, os siRNAs, quanto os microRNAs, que fazem esse processo de regulação da expressão gênica pós a transcrição, certo? E na letra E, a heterocromatina, ela reprime o funcionamento gênico, provavelmente por ser condensada e por isso dificultar a ação da maquinaria transcricional. Sim, isso também é correto, né? Então, você tem essa estrutura aqui da cromatina, ela está muito mais condensada, realmente, né? Então, os sítios, eles não estão acessíveis e por isso, então, isso acaba dificultando, né, a ativação, então, o processo de transcrição. Agora, vamos passar para a resolução comentada das questões extras 3, 4 e 6, que foram as questões extras que vocês receberam por e-mail, certo? Então, são as questões que não estão na apostila. Na número 3, em relação ao processo de tradução e código genético. Letra A. Cite os aminoácidos especificados pela sequência de RNA mensageiro abaixo. Então, aqui vocês têm uma sequência de RNA mensageiro e é preciso especificar quais são os aminoácidos, né, que estão sendo, então, codificados por essas bases. Então, a gente precisa lembrar como funciona
né, o código genético e como é feita essa leitura, né, como funciona essa matriz de leitura. A leitura, ela é feita em trincas, certo? Então, que correspondem aqui a essas três bases que formam um códon, né? Então, aqui é feita de 3 em 3. Então, ao consultar essa tabela aqui, né, onde a gente tem o código genético, vocês vão buscar primeiramente aqui pela primeira base, aqui no, começando pelo primeiro códon. Então, nós temos a primeira base, que é a adenina. Então, vou procurar aqui, primeira base, adenina. Segunda base é a uracila. Então, segunda base, uracila. Então, vai estar aqui nesse quadro. E a terceira base é guanina. Então, terceira base, guanina. Então, primeira base, adenina. Segunda base, uracila. Terceira base, guanina. AUG. Então, aqui o aminoácido especificado vai ser a metionina, certo? Então, lembrando que a metionina é o códon de início, né? Então, todas as proteínas elas vão começar aqui com a metionina. Não significa que todas as proteínas necessariamente elas vão ter sempre a metionina, né? Então, elas podem passar depois por modificações pós-traducionais, onde essas metioninas elas vão ser retiradas. Vamos passar agora, então, fizemos a leitura aqui da primeira trinca, do primeiro códon, vamos passar para o segundo códon. Primeira base do códon, guanina. Então, primeira base, guanina. Segunda base, adenina. Segunda base, adenina. Terceira base, então, uracila. Bom, primeira base, guanina. Segunda base, adenina. E terceira base, uracila. Aqui, GAU. Então, ela codifica o ácido aspartico. Aqui, então, o ácido aspartico. Em seguida, essa leitura ela deve ser feita da mesma forma para todos os códons até o final, certo? Então, indo de base em base e consultando aqui essa tabela, né, no código genético. E aí, assim, vocês vão ter toda essa sequência de aminoácidos, né, dessa cadeia aqui polipeptídica. Lembrando que o último códon, ele é o stop códon e não codifica aminoácidos. Então, vamos rever isso. Aqui, a primeira base desse códon é a uracila. Então, aqui, primeira base, uracila. Segunda base é uma guanina. Então, segunda base, uma guanina. E a terceira base, a adenina. Aqui, a adenina. Então, uracila, guanina e adenina. O GA, nós temos um códon de finalização. Ele pode ser também o triptofano, mas aqui nesse caso, por ser tratado o último códon, ele é um códon de finalização. Letra B. A partir da sequência de aminoácidos abaixo, é possível determinar a sequência de RNA mensageiro? Bom, então vamos lá. Metionina. Qual pode ser o códon, né, responsável por esse aminoácido? Então, se a gente consultar essa tabela, nós vamos ver que aqui temos a metionina. Então, o códon correspondente à metionina será AUG. Em seguida, a serina. Qual é o códon respondente à serina? Então, a gente consegue observar que qualquer um desses 4 códons aqui, ou esses 2 códons aqui, eles podem codificar o aminoácido serina. Então, ele pode ser o códon UCU, o códon UCC, ou ainda o códon AGC, certo? Então, por esse motivo, a partir apenas da sequência de aminoácidos, não é possível determinar com precisão qual é a sequência de RNA mensageiro, certo? A sequência de bases no RNA mensageiro, devido a essa característica bastante importante do código genético, que é a redundância, certo? Então, um aminoácido, ele pode ser especificado por mais de um códon, é isso que nós acabamos de ver aqui para a serina. Então, cada um desses códons, ele vai especificar um único aminoácido, mas um mesmo aminoácido, por exemplo, aqui a serina, ele vai ser especificado por mais de um códon. Então, por isso, a partir apenas
do aminoácido, não é possível, né, se determinar com precisão qual é a sequência de bases no RNA mensageiro. Letra C. Considerando que um polipeptídeo ele é formado pela sequência de 10 aminoácidos, quantos códons no RNA mensageiro especificam essa sequência? Bom, então um polipeptídeo que é formado por uma sequência de 10 aminoácidos, ele terá de ser especificado por, pelo menos, né, então, os 11 códons. Então, considerando que o primeiro códon será um códon AUG, né, que aqui é o códon de início, que especifica o aminoácido metionina, enquanto o último códon, ele será o stop códon, né, que pode ser qualquer um dessas trincas, certo? UAA, aqui UAG ou ainda UGA, e que não especifica o aminoácido, certo? Então, se tenho 10 aminoácidos, então eu tenho pelo menos os 11 códons. 10 códons, então, que codificam aminoácidos, e o último códon, então, que vai especificar o códon de término, né, o códon de finalização, mas que não codifica aminoácido. Questão número 4. Cite algumas diferenças importantes entre as células eucarióticas e procarióticas que afetam o modo pelo qual os genes são regulados. Então, os genes bacterianos, como nós vimos em todas as questões anteriores, eles podem ser organizados, em geral, estão organizados em operons. Então, nos operons, eles são coordenadamente expressos, regulados, então, por um único promotor, que vai levar aquele processo de síntese, né, transcrição daqueles vários genes, e um único RNA mensageiro, um RNA mensageiro poligênico, como, por exemplo, no operon LAC, os 3 genes. Então, o gene da galactosidase, da permease, da transacetilase, eles estavam todos organizados em torno, né, naquele operon, e são todos transcritos em uma única molécula de RNA mensageiro. Já os genes eucarióticos, por sua vez, eles são separados, de modo que cada um dos genes ele contém o seu próprio promotor, então eles vão conter também, serão transcritos, né, em RNAs mensageiros individuais. E outro ponto bastante importante nos eucariontes é a própria alteração da estrutura gênica por meio do remodelamento da cromatina, né, que foi o que nós vimos também de maneira bastante importante nos mecanismos epigenéticos. Em bactérias, o processo de transcrição e tradução eles podem ocorrer concomitantemente. Então, esse processo ele é acoplado. À medida que ocorre a transcrição, já vai ocorrendo também a tradução. Já nos eucariontes, existe uma compartimentalização celular. Então, a membrana nuclear ela separa o processo de transcrição e de tradução. E isso, de certa forma, ela cria mais pontos de regulação, né? Então, gera uma maior diversidade de mecanismos reguladores em diferentes pontos da expressão gênica. Além disso, em eucariontes, o RNA mensageiro resultante da transcrição, ela é aquela molécula de pré-RNA mensageiro, ela passa por um processamento, onde vão ser adicionados a cauda poli-A na extremidade 3' o revestimento de metilguanosina na ponta 5', e a remoção dos introns, que é o processo do splicing, onde tem remoção dos introns e a recomposição, união dos exons. E a questão 6. De que maneira a ligação de proteínas ativadoras transcricionais aos acentuadores é capaz de regular a transcrição de genes que estão localizados a milhares de pares de bases? Vamos revisar aqui, né, um pouquinho do processo de transcrição. Então, vamos lembrar que para iniciar a transcrição, né, é preciso que vários fatores de transcrição, então que um conjunto de fatores de transcrição, eles se liguem à região aqui do promotor, a região promotora, formando o que a gente chama de aparato basal de transcrição. Então, nesse aparato basal de transcrição, ele permite, né, então, que a RNA polimerase também se associe a esse complexo e possa, então, por fim, se ligar aqui à região do promotor e iniciar a transcrição. E os acentuadores, mesmo distantes aqui, eles podem também regular a expressão gênica. Então, aqui, por exemplo, tem a região do promotor cerne, né, a região do promotor regulador, e aqui a gente vai ter mais à frente a região do acentuador. A gente consegue observar melhor aqui nessa imagem. Então, aqui a região do promotor e aqui a região do acentuador, certo? Então,
As proteínas regulatórias, proteínas ativadoras transcricionais, elas vão se ligar a essa região do acentuador. E quando elas se ligam, elas fazem com que esse DNA ele se dobre e forme uma estrutura de alça. Isso faz com que essas proteínas ativadoras ligadas ao acentuador, elas interajam fisicamente, certo? Diretamente e fisicamente com todos esses fatores de transcrição e com a RNA polimerase, né, nesse aparato de transcrição basal, e assim, então, estimula o processo de transcrição.